Olá, estou aqui de novo para falar para vocês sobre acessibilidade. Lembra que eu adiantei que a gente precisaria conversar sobre isso? Gente, acessibilidade é um tema fundamental. Primeira coisa que a gente tem que entender, que a acessibilidade e a cota no emprego são obrigações diferentes, que estão até em legislações diferentes. Então, não adianta dizer, na minha empresa não tem cota para cumprir, não precisa ser acessível. Precisa sim. A obrigação de acessibilidade é geral, para todos os espaços públicos, privados, de uso coletivo. Então, não tem jeito. Não, Laila, mas aqui eu já cumpri a cota na minha empresa, não tem ninguém que precise, por exemplo, de uma rampa, não tem pessoas com cadeira de rodas. Não preciso fazer. Precisa sim, tá? Porque a acessibilidade, ela não é para pessoa X ou Y, a acessibilidade, ela existe como um todo. Porque se você não tem ainda uma pessoa com cadeira de rodas na sua empresa, pode até ser por causa da falta da acessibilidade ali. Então é aquela historinha, né? Que vem primeiro, é o ovo ou a galinha? Eu vou garantir a acessibilidade, porque aí sim eu vou abrir as portas para qualquer pessoa, né? É isso que a gente tem que fazer. Então são deveres diferentes. Não é porque está com a cota cumprida ou porque não tem cota que não precisa cuidar da acessibilidade. Precisa. É obrigação, tá na lei, não tem jeito de escapar disso daí, tá? Então por que isso é tão importante, gente? Porque a gente já falou. É a falta de acessibilidade, ou seja, as barreiras daquelas todas que a gente conversou, é que geram essa limitação ali para as atividades de participação. Não é a questão do corpo. O que gera deficiência é a limitação do ambiente, né? Então, essa acessibilidade, ela é um meio de se chegar à inclusão. Ela é um direito meio, vamos dizer assim, né? Então, a finalidade principal dela é o quê? Eliminar barreiras. Simples assim, né? Então, essa ausência de acessibilidade que causa a experiência de deficiência na população como um todo. E a gente tem que pensar que a acessibilidade é para pessoa com deficiência, sim, mas também é para pessoa idosa, que tem mais dificuldades ali de movimentação, alguma coisa. Então, assim, é para todos, né? Como a gente falou, a questão é o desenho universal. Enquanto não se chega lá no desenho universal, a gente vai melhorando a acessibilidade em todos os níveis, naquelas características que eu falei. Não é só arquitetônica, tem de comunicação, tem de transporte, né? Tem a atitudinal, que é super importante. Então, a LBI trouxe isso com muita clareza. A obrigação de manter os locais acessíveis está lá no artigo 34, né? Que, primeiro, começa assim, a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. O que isso quer dizer, gente? É todo o ambiente. Não fala assim, não, esse ambiente aqui não vou colocar pessoa com deficiência aqui, não vou mexer com acessibilidade. Não é assim. A acessibilidade ela deve existir em todos os locais, tá? Essa que é a obrigação. Então, se tem esse direito para as pessoas com deficiência de escolher seu trabalho, que ele seja acessível e inclusivo, no parágrafo 1º do artigo 34 vem a obrigação. Quem que vai garantir isso? Pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Então não adianta, a obrigação está aí, não está vinculada a ter cota ou não ter cota. Todas as pessoas, as de direito privado também, né, que as empresas se enquadram aí. Então todos esses locais de uso público a gente precisa garantir acessibilidade. Onde é que não tem obrigação? Na casa da gente. Se você não quiser garantir acessibilidade na sua casa, porque não tem ninguém lá que vai utilizar, ok, aí é a sua escolha. Mas nos ambientes públicos, né, de uso coletivo, é obrigatório. Aí não tem escolha não, tá? Só em casa mesmo que você tem essa liberdade. Então, gente, o que é fundamental? Que todos os locais de trabalho, as empresas, os comércios, façam uma avaliação de acessibilidade. Isso não é só para o trabalhador, isso é para o cliente, para o consumidor, né? Isso é muito importante. E como que esse diagnóstico de acessibilidade é feito? Tem várias formas de se fazer isso, né? Mas a gente sabe. A obrigação de acessibilidade está lá, na LBI, no Decreto 5296 e outras legislações que tratam disso. Ok? A gente tem que conhecer as obrigações. E aí existem normas técnicas que vão dizer como fazer essa questão da acessibilidade, tá? E que normas técnicas são essas? As NBR. Essas normas, elas são controladas ali, né, e atualizadas sempre pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Laila, mas essas normas da ABNT custam caro, né? Mas todas elas que são ligadas à pessoa com deficiência, elas são gratuitas por um acordo que foi firmado há muitos anos, né, no governo anterior, para justamente não ter esse argumento. A empresa nem tem que despender nada disso. Ela pode simplesmente buscar isso na internet que ela vai localizar, tá? A principal NBR que trata de acessibilidade é a 9050. Ela sofreu umas atualizações recentemente, né? Em 2020, 2021 ela teve uma revisão de texto também e está disponível na internet gratuitamente. Quem tiver dificuldade também pode me chamar
lá pelo Instagram, no Laila Vilela, algum lugar que eu consigo passar para vocês, mas vocês conseguem achar na internet também, tá? Então, essas normas técnicas vão dizer como fazer com os espaços públicos. A NBR 9050 é a base de tudo. Ela é extensa, ela deve ter hoje umas 160 páginas, porque ela trata de sanitários, de acesso aos locais, de corredores, de acesso aos pisos superiores da edificação. Então, ela tem tudinho, né? É a base. E tem um monte de outras NBRs que são específicas, por exemplo, como adaptar os ônibus, os aviões, etc. Aí já não se enquadra em todas as situações. Mas a 9050 é para tudo. Então, essa aí a gente tem que conhecer ela bem, tá? Inclusive no curso de inclusão que eu tô falando para vocês aí, que vou ter lançamento de turmas, a gente tem até um checklist de acordo com a NBR 9050, justamente para que as empresas consigam fazer esse diagnóstico e elas mesmas não resolver o problema, né? Sem ter que ficar pagando, às vezes, consultorias externas, nem nada. Então é um negócio bem prático e muito fácil de usar, tá? Mas tem que fazer, porque tem que garantir acessibilidade. Fala assim, Laila, qual que é o prazo para fazer isso? Não tem prazo, porque essa obrigação já está aí desde 2016, já era para estar pronto. Se não fez, correr atrás para não deixar errado, não, tá? Antes que chegue algum órgão fiscalizador, alguma coisa para verificar isso. Então, é isso. Procure lá, principalmente a NBR 9050, conheça um pouco mais de acessibilidade, informe a quem de direito, né, que tem essa obrigação de garantir acessibilidade para que a gente elimine barreiras e garanta que as pessoas com deficiência participem de tudo em igualdade de oportunidades. Tudo mesmo, então é um teatro, é um cinema, todos os locais têm que ter essa acessibilidade. Também para o lazer, não só para o trabalho, que é o nosso foco principal aqui. Então, fazer isso para o trabalhador, para o consumidor, para o cliente, né, seja quem for, tá bom? Então, vamos pensar sempre com a ideia do desenho universal. Vou construir alguma coisa? Já penso isso. Nada de deixar barreiras ali, tá? Mas se eu tenho uma coisa já construída, vamos corrigir o que ficou pendente, tá bem? Então tá, eu vejo vocês na próxima vez. Tchau, tchau.